Seja bem-vindo ao Somatize, eu sou a professora Edna e esse vídeo eu vou resolver uma questão de progressão aritmética bem interessante, digamos assim. Não é muito fácil não, mas vocês vão gostar de ver, dá uma olhada. Essa questão fala assim: se x mais y, x ao quadrado menos y ao quadrado e y ao quadrado menos x ao quadrado são termos de uma PA, nessa ordem, e x é maior que y e maior que zero, então x menos y é zero, 2x mais y é 1, 3x menos 3y é 1, x menos 3y é 1, ou 3x menos y é igual a zero. E aí? Estranho, né? Esse gabarito não parece que tem muito a ver com a ideia de PA. Mas vamos lá. Quando aparece esse tipo de questão, quando essa questão apareceu para mim, o que eu fiz? Eu não olhei para ela e de cara sabia o que fazer, muito menos sabia qual resposta daria no gabarito. Mas o que eu faço com questões de matemática? Às vezes eu tenho uma ideia de como começar, mas não sei onde vai terminar. Então o que eu falo? Comece. No meio do exercício você se depara com alguma coisa, você fala, é só fazer isso. E aí você consegue chegar ao fim, tá? E aí o que acontece? Quando ele fala em progressão aritmética e dá 3 termos, existe um macete que a gente sempre faz. E é isso que eu fiz. Falei, deve dar certo aquele macete. O que é? Não é bem um macete, né? Uma artimanha, digamos assim, de matemática. Que é o seguinte: se eu faço o segundo termo menos o primeiro termo, eu encontro a razão. A razão de uma PA. Quando eu pego um número e tiro o anterior, eu encontro a razão. Então, se eu faço o segundo termo menos o primeiro termo, eu encontro a razão. Mas, se eu faço o terceiro termo menos o segundo termo, eu também encontro a razão. Ora, se eu encontro a mesma coisa, eu posso falar que isso aqui é igual. Então, a ideia é essa: fazer o segundo termo menos o primeiro e igualar ao terceiro termo menos o segundo. Sempre dessa forma, tá? Então, ó, quem é o nosso segundo termo? X ao quadrado menos 2y. Então, segundo termo menos o primeiro. Então, ó, x ao quadrado menos y ao quadrado. Falei 2y, eu acho que eu falei errado. Se falei, me perdoe. Bom, esse é o nosso segundo termo, x ao quadrado menos y ao quadrado. Menos o primeiro termo, que é quem? Ó, x mais y. Igual ao terceiro termo, y ao quadrado menos x ao quadrado, menos o segundo termo, x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, é daqui que eu parti. E é daqui que eu consegui achar a resposta. Bom, vou tirar do parênteses aqui, porque já dá para ter alguma ideia. Aqui não faz, né? Não precisa nem ter colocado um parênteses, é só retirar. X ao quadrado menos y ao quadrado. Aqui, esse menos altera o sinal desses dois termos. Então, menos x menos y. Para cá, também é só retirar. Y ao quadrado menos x ao quadrado. E para cá, esse sinal altera os dois termos aqui, né? O sinal. Então, vai ficar menos x ao quadrado e mais y ao quadrado. Bom, o que eu fiz aqui agora? Eu achei que eu ia conseguir cortar alguma coisa, mas pelo contrário, só vai dar para juntar. Então, vamos juntar. Trouxe todos os termos para antes do igual, para poder juntar os termos semelhantes. Então, x ao quadrado menos y ao quadrado menos x menos y. Aí, ó, o igual tá aqui, então trouxe para antes do igual. Então, y ao quadrado vai vir para cá menos y ao quadrado, menos x ao quadrado, troca de sinal, mais x ao quadrado, menos x ao quadrado, vem para cá, mais
x ao quadrado, mais y vem para cá, menos y ao quadrado, igual a zero. Não ficou nada, ok? Aí agora, o que dá pra gente juntar? X ao quadrado, mais x ao quadrado, mais x ao quadrado, 3 vezes x ao quadrado, certo? O y ao quadrado, menos y ao quadrado, menos y ao quadrado, menos y ao quadrado, menos 3y ao quadrado, ok? E esse menos x menos y, ó, não tem o que fazer. Só repetir. Bom, então aqui não dá mais para fazer nada, não dá para juntar. E aí eu me deparo com o gabarito e falo assim, ó, não cheguei em nada ainda, né? Não tem nenhum quadrado no gabarito, e aí eu tenho que pensar o quê? Posso fazer mais alguma coisa. Bom, aí eu reparei que eu vou conseguir fazer fatoração, tá? Fatorar em matemática é muito importante saber fatorar, a gente aprende lá no 8º ano, né? E aí quase todas as matérias precisam de fatoração. E aí o pulo do gato dessa questão é enxergar, e aqui vão ser mais de um tipo de fatoração. Então por isso que eu achei que não é uma questão tão fácil, tá? Então, primeira coisa, aqui ó, esses dois termos aqui ó, eu posso colocar o 3 em evidência. Primeiro detalhe. Segundo detalhe, vamos fazer esse primeiro. Então, colocando 3 em evidência, fica 3 que multiplica x ao quadrado menos y ao quadrado, certo? Só coloquei 3 em evidência, sobrou x ao quadrado menos y ao quadrado. Para cá, só repetir, menos x menos y igual a zero. Agora, x ao quadrado menos y ao quadrado, isso aqui é uma outra fatoração, nós colocamos, né, o fator comum em evidência, foi a primeira fatoração que a gente usa. Agora, a segunda é a diferença de dois quadrados. Quando eu tenho dois termos aqui elevado ao quadrado e um sinal de menos, eu posso colocar a raiz quadrada deles com um sinal de mais e um sinal de menos. Então, ó, esse 3 eu vou repetir, isso aqui não vai sair. E raiz quadrada de x ao quadrado é módulo de x, né? Mas aqui nós colocamos, né? Falamos x, mais raiz quadrada de y ao quadrado y. E aí eu coloco a mesma coisa agora com menos x menos y, ok? E vou repetir aqui, menos x menos... Não, vou repetir aqui não, já vou falar de uma vez. Vou ganhar espaço. Ó, esse menos x menos y aqui, se eu deixar desse jeito, não dá para fazer nada. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse menos em evidência, tá? É como se eu tivesse feito isso daqui, ó. O menos não altera o sinal dos dois termos aqui, ó. Então, eu novamente coloco o menos aqui fora. Ou eu posso pensar que isso é menos 1 que multiplica, ó, x mais y. Vê se vocês conseguem acompanhar. Por quê? Se eu fizer menos 1 vezes x, menos 1 vezes y, menos y. Para que eu fiz isso, Edna? Ó, fiz a fatoração aqui, ó, que é diferença de dois quadrados, tá aqui, né? Agora, vou pensar na terceira e última fatoração, para isso que eu fiz esse finalzinho, que é o agrupamento. Olha, eu tenho aqui, ó, x mais y, aqui x mais y. Então, se está repetindo, eu novamente coloco em evidência, tá? E aí, o agrupamento nada mais é que uma extensão do fator comum em evidência. Então, o que nós vamos ter? Vou colocar para cá. X mais y eu vou colocar em evidência, tá repetindo. E o que sobrou? Dessa primeira parcela antes desse sinal, ó, sobrou 3 que multiplica x menos y. 3 que multiplica x menos y. Menos, dessa segunda parcela, o que sobrou? 1. E isso é igual a zero. Para terminar, tô quase acabando. Olha só, eu tenho aqui a multiplicação de dois termos, que eu tô falando que é zero. Fatorar é isso, é escrever em forma de produto, de multiplicação. Então,
Tô multiplicando aqui dois termos e falando que a resposta é zero. O que significa? Que pelo menos um dos dois termos é zero. Em matemática não tem como eu fazer tipo 10 vezes 20 dá zero. Ou é 0 vezes 10, ou é 0 vezes 20, ou é 0 vezes 0. Pelo menos um deles tem que ser zero. Então, eu faço isso. Ou a primeira parte é zero, x mais y igual a zero, ou a segunda parte é zero, que é 3 que multiplica x menos y menos 1 igual a zero. E aí, a nossa resposta vai sair dali. X mais y igual a zero já poderia estar aqui no gabarito, ó, mas vocês vão ver que não tem. Tem x menos y igual a zero, porque o aluno despercebido pode falar assim, errei algum sinal, deve ser a letra A, e marcar e errar. E a parte de baixo, se nós resolvemos aqui, ó, 3 vezes x e 3 vezes y, ó, 3x menos 3y, e esse menos 1 joga lá para o outro lado, fica o quê? Positivo. 3x menos 3y igual a 1. Se eu resolvo essa parte de baixo, eu percebo a resposta certa dessa equação. Aqui, ó, letra C, 3x menos 3y é igual a 1. Então, essa PA queria que nós, né, ele nem fala o que é a pergunta, né? Se eu tenho uma PA, então, ou seja, eu posso afirmar então, no caso, que 3x menos 3y é igual a 1. Então, aqui nós tínhamos que saber o macete da PA, que é esse macete de subtrair um termo menos o termo anterior. Depois, a gente tinha que fazer fatoração comum em evidência. Depois, diferença de dois quadrados. Por último, agrupamento. E ainda assim, saber que quando eu tenho dois termos multiplicados e a resposta é zero, pelo menos um deles é zero. Para poder fazer essa questão, bastante coisa que tinha que pensar, hein? Diz aí pra mim se você também achou essa questão meio dificinha. Um super beijo, obrigada por ficar até aqui e até o próximo vídeo.